Bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma conexão, olha, fascinante. Uma que une festivais lá da Roma Antiga, filosofia moderna e até mesmo algumas tradições secretas. Pra gente começar, fica aqui um quebra-cabeça que atravessa milênios. O que é que essas três coisas, aparentemente aleatórias, podem ter em comum? A resposta, como vamos ver, conecta as celebrações de fim de ano a uma ideia muito, mas muito profunda sobre a nossa própria mente. Então, nossa primeira parada nessa investigação nos leva de volta no tempo, lá para Roma Antiga. A gente precisa entender dois festivais que basicamente definiam todo o ritmo do final do ano por lá. O primeiro era a Saturnália. Imagina só, uma semana inteira de caos, onde a sociedade virava de ponta cabeça. As regras sociais eram suspensas. E isso não era à toa, claro, era um reflexo daquele conceito de ordo ab chao, ou seja, a ordem que emerge do caos. A ideia de que para algo novo nascer, o antigo precisa ser dissolvido. E aí, logo depois dessa bagunça toda, dessa inversão, vinha a celebração do nascimento do Sol Invicto, o Sol Invencível. Era um momento simbólico poderoso. Depois da noite mais longa do ano, a luz finalmente começava seu retorno triunfante, provando que, não importa o tamanho da escuridão, ela sempre volta. Certo? Agora, a gente dá um salto gigantesco de séculos e vai parar direto na mente do filósofo Immanuel Kant. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque para ele, o verdadeiro sol invicto não estava lá no céu, ele estava dentro da mente humana. Kant falava de um princípio fundamental da nossa consciência que ele chamou de vontade boa. Pensa nela como uma bússola moral interna, sabe? Um norte que sempre aponta para o dever, porque é certo, não importa o que a gente deseje, nossos medos ou o que pode acontecer depois. E aqui a gente vê um espelhamento perfeito. Do mesmo jeito que o sol sobrevive à noite mais escura do ano, a vontade boa sobrevive à escuridão das nossas paixões, do nosso ego. Um é um evento cósmico, externo, o outro é uma vitória psicológica, interna. Para Kant, a sua lei moral universal, o tal do imperativo categórico, age como se fosse uma força da natureza, só que para o nosso espírito. É um princípio tão confiável quanto a trajetória do Sol no céu, um tipo de força que mantém toda a estrutura da ética humana de pé. Agora, a nossa terceira pista mostra como algumas tradições esotéricas, como a maçonaria e a cabala, acabaram criando um verdadeiro mapa para essa mesma jornada interior. E olha só que interessante o padrão que surge. Tradições completamente diferentes, usando símbolos diferentes, mas todas descrevendo a mesma ideia central de morte e renascimento. Seja o sol no céu, a razão na mente ou a consciência na árvore da vida. A lenda maçônica de Hiram Abif, por exemplo, é uma alegoria direta dessa jornada solar. A morte simbólica dele durante o inverno não representa um fim, mas sim a promessa de que a luz vai ser redescoberta e vai renascer com ainda mais força. Muito bem, agora chegou a hora da gente juntar todas essas peças e, finalmente, resolver o mistério que a gente propôs lá no início. O que une tudo isso, o grande segredo, é que a Saturnália, o Sol Invicto, a filosofia de Kant, os ritos maçônicos, todos eles são, no fundo, mapas. Mapas que apontam para a mesma jornada, o despertar de uma força interior, uma luz que simplesmente não pode ser apagada. Essa jornada pode ser resumida em três grandes etapas. Ela começa no caos, quando a gente encara a bagunça do nosso próprio ego. Depois vem a morte simbólica, a noite escura da alma. E, por fim, o renascimento da luz, quando emergimos disso tudo com uma clareza, um propósito, guiado por essa vontade moral. Então, o verdadeiro Deus invicto, no fim das contas, não é uma divindade lá fora. É essa razão moral que nasce dentro de uma mente que se disciplinou. E ela é invencível? Por quê? Porque a força dela não vem do ego, mas sim de um alinhamento com uma lei maior, uma lei universal. E todo final de ano, esse ciclo antigo de morte e renascimento se torna uma metáfora poderosíssima para a nossa renovação pessoal. É um convite para a gente refletir. O que é que precisa morrer dentro da gente para que uma nova luz possa finalmente nascer? Essa jornada toda carrega uma verdade que não envelhece, uma verdade sobre a resiliência do espírito. É um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, existe uma luz interior invicta, que está sempre, sempre pronta para renascer. E isso nos deixa com uma última reflexão para levar, nos nossos momentos de escuridão, no meio do caos e da incerteza, qual é a luz interior de cada um que se mantém invicta.